É bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. E o reino que vem seja bendito ao que vem ao seu reino louvor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos um tempo de silêncio. No íntimo do nosso coração, rezemos pedindo ao Espírito Santo a graça de sermos transformados por esta palavra. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos,
celebramos hoje o encerramento do calendário litúrgico. O ano litúrgico encerra hoje, neste domingo. Domingo que vem para nós já é ano novo, primeiro domingo do Advento. E nós encerramos esta caminhada que começou em novembro do ano passado, com uma festa que tem um título longo, solene: Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. O sentido dessa festa, no último domingo do ano litúrgico, significa exatamente isso: que tudo quanto somos, fazemos, existimos, conquistamos, perdemos, todas as nossas experiências de vida, tanto as melhores quanto as piores e mais difíceis realidades que enfrentamos ao longo desta caminhada, tudo em nós encontra o seu sentido último diante do senhorio de Jesus. A vida cristã constitui um caminhar permanente para uma disposição permanente ao senhorio de Cristo. O Evangelho, as leituras que ouvimos, que apresentam Jesus, na primeira leitura, no Salmo e no Evangelho, Jesus como um pastor. Paulo, na segunda leitura, chama Jesus de o que resgata e submete-se a Ele todas as realidades deste mundo. Todas as realidades. Ele, depois de destruir todo o principado, poder e força, destruir os regimes dos reinos deste mundo, haverá um único reino, o senhorio de Cristo. Portanto, o senhorio de Cristo e o reino de Deus não se confunde com nenhum reino deste mundo. Nenhum sistema político, ideológico, de nenhuma corrente ideológica se confunde, se funde com o reino. O reino será soberano quando todos os reinos, principados, poder e força daqui serão destruídos. Mas nossa vida e o nosso viver é um processo permanente de abertura ao senhorio de Cristo. O reino de Deus se manifesta nas realidades mais escondidas. Ao longo de todo o ano lemos o Evangelho de Mateus e hoje também encerramos a leitura do Evangelho de Mateus. Tome lá o seu folheto. Nós estamos com Jesus em Jerusalém, no capítulo 25 de Mateus, no seu folheto número 10. Mateus 25, 31 a 46. É um dos últimos discursos de Jesus antes de ser preso, e o processo de que encaminha para a sua condenação à morte, sua crucifixão, morte e ressurreição. Portanto, os discípulos estão diante de Jesus nas horas últimas, ele prevenindo os discípulos já há 3 anos de que chegando em Jerusalém iria acontecer isto. Vimos ao longo dos domingos passados o acirramento da relação e da rejeição a Jesus por parte dos judeus, fariseus, saduceus, mestres da lei, os anciãos, os judeus reagindo-se contra Jesus. Os discípulos estão apavorados ante a iminente morte anunciada. E Jesus, ao invés de projetar o olhar dos discípulos para o sofrimento imediato dele, aponta o olhar dos discípulos para a longa caminhada que os discípulos farão depois da sua morte e ressurreição, e para os discípulos mirarem lá no fim último, o dia da sua vinda. E como é que será o nosso encontro com ele no dia da sua vinda? Vamos lá? Que critério Jesus usará para pormos-nos
na presença dele e nos conduzir ao seu reino. Tomemos. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, versículo 31, leiam. Quando o homem em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Vai. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, Assim, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. a figura do pastor no Antigo Testamento é muito fortemente associada à figura do próprio Deus que conduz o povo da aliança. Agora Jesus usa a figura do pastor para o dia do juízo. O Filho do Homem vier em sua glória, quando ele vier em sua glória, acompanhado de todos os seus anjos. Jesus agora está acompanhado dos discípulos e das multidões. Estão com medo da morte, do sofrimento. Jesus contrapõe este ambiente, ele acompanhado dos discípulos com medo, aflitos com a realidade da sua morte. Ele projeta o olhar dos discípulos para a realidade última. Ele vindo em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso, porque imediatamente a esse discurso, ele será conduzido ao trono da humilhação na cruz. Então se opõe, contrasta o trono glorioso do fim dos tempos com o trono da cruz. Todos os povos da terra reunidos diante dele, e ele começa uma atividade típica da linguagem apocalíptica do juízo final: separar as ovelhas dos cabritos. Para as crianças não se assustarem, a diferença básica para quem cria carneiro e cabrito é que o temperamento dos cabritos é bem mais agitado. Os cabritos são bem mais hiperativos do que os carneiros. O temperamento, o estilo do rebanho, a regra de convivência dos cabritos, os cabritos são muito mais brigões, agitados, sobem montanhas, escalpos gigantescos para procurar comida. As ovelhas são muito mais fáceis de serem domesticadas e condicionadas. É bom ajudar as crianças a entenderem essa imagem. E ele coloca, versículo 33, colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Nós já celebramos a Páscoa, a ascensão do Senhor. A teologia da ascensão do Senhor diz que ele subiu e sentou à direita do Pai. Agora ele vem no seu trono glorioso. Ele está assentado no trono glorioso. Ele está à direita do Pai. E à esquerda de Jesus está o Pai. Ele separa as ovelhas dos cabritos. Ele põe as ovelhas à sua direita, do seu lado traspassado, à sua direita, de onde brotou a fonte do batismo. Os cabritos ele põe à sua esquerda, do lado, quer dizer, diante do Pai eterno. Ele apresenta ao Pai o rebanho rebelde, aqueles a quem o Pai dará o juízo definitivo, aqueles que aceitaram ser conduzidos pela sua oferta de vida e de derramamento de vida para a salvação, as ovelhas, aqueles que não aceitaram diante do Pai à sua esquerda. Vamos lá? Remeto novamente ao cuidado com a figura gloriosa de Jesus. Os discípulos estão escutando Jesus falar assim, posso brincar um pouco, igual alguns de vocês que vêm à missa com a cabeça bombardeada de problemas e preocupado com um monte de situação, e o padre começa a falar da glória de Deus.
sua cabeça balança e diz assim: mas eu estou com tanto problema, e esse padre vem falar de glória de Deus. É assim, os discípulos estão olhando para Jesus falar, pensando, daqui um pouco ele vai ser preso, nós vamos viver toda dor e humilhação de vê-lo ser morto na cruz, e ele vem falar de fim de mundo e de glória. Sabe aquela dificuldade de concentrar, balança a cabeça dizendo assim: não estou dando conta de acompanhar esse raciocínio. Minha carne está tremendo, fritando de sofrimento, e ele está projetando o olhar não para o sofrimento meu, por causa do sofrimento dele, mas ele aponta o meu olhar para a realidade da glória de Deus. Isso é fé. Fé é projetar o olhar para a glória de Deus, mesmo nas situações mais pavorosas e tensas. Entendeu? Fé é ser capaz de tirar o olho dos medos e dos pavores iminentes, das tribulações e provações, e projetar para a convicção profunda da intervenção de Deus. Isso é fé. Vamos lá? Versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: bradem: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Então, o juízo final não é para o Papai do céu dar para você o que você sonha. O juízo final é para o Papai do céu dar para você o que Ele preparou como herança para você desde a criação do mundo. Deus não é Deus em nossa vida porque Ele providencia o que a gente pede. Deus é Senhor em nossa vida porque a gente aceita ser conduzido por Ele ao que Ele preparou para nós, e nós confiamos plenamente que Ele é bom e preparou-nos o bem. Aqui tira a devoçãozinha de uma religião poderosa em dízimos e ofertas e rezas de padres e pastores que ajudam você a conseguir o que você quer. A glória de Cristo é te devolver para Deus. A glória de Cristo não é te dar o que você luta somente. Você é projetado para muito mais do que para suas ambições. Você vai ficar muito assustado com o que vem agora. Eu trouxe uma base, a mais elevada de todas as bases, para as correntes ideológicas que fritam e pululam aí na internet, para os pregadores que gostam das doutrinas e manipulações das mentes. Eu trouxe o mais belo texto, a interpretação mais eloquente deste capítulo 25 de Mateus, não menos que Bento XVI. Aguardem, vamos lá? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, vinde, recebei como herança. Versículo 35. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu falo a primeira parte e vocês a segunda. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: bradem: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Pronto, aqui está o centro da ética cristã. O cristão, ele é uma pessoa
no mundo, e o que distingue o cristão do resto do mundo é como ele se relaciona com Deus, mas não só com Deus, também com o próximo, e particularmente com o próximo, com o que passa necessidade e privação de coisas básicas: comida, água, casa, roupa, saúde e liberdade. Esse é o centro da ética cristã. Uma fé cristã que não tem a gente chama isso de dignidade para a vida básica. Imagine, irmã, irmão, você corre o risco de transformar esse texto num assombro. Isso aqui não é um panfletinho distribuído na rua para passar medo. Isso aqui é o centro da mensagem da esperança escatológica, que projeta você para o fim último da sua vida, da sua caminhada na fé. Até aqui é o convite à dimensão gloriosa, à dimensão do senhorio vitorioso de Jesus e da sua graça em participar do reino. Mas tem uma outra sentença. E este evangelho, como todos os textos da Bíblia que trabalham a teologia do fim, da escatologia cristã, do juízo final, se tornou um panfleto para passar medo. Eu sou da geração que morava na roça, famílias numerosas. Quando apareceram os primeiros evangélicos da Assembleia de Deus na roça, pregando que Jesus estava voltando, eles tinham até data. E a pregação deles era 100% para passar medo. Passar medo, e deram conta de provocar uma grande crise em muita gente por medo. E é curioso que essa página da ética cristã, ela foi rasgada e escondida, porque isso aqui não apareceu. O critério era uma religião de norma e de regra, de disciplina piedosa, de observância do dízimo, da oferta, do jeito de vestir a roupa para ir na igreja, a decência, e era toda uma cosmética e uma estética que tem gente que não suporta essa avaliação. Uma cosmética e uma estética de fachada religiosa. E Jesus propõe um princípio ético fundante, que é o que vem agora. Vamos lá? Versículo 41. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: bradem: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome, e não me destes de comer. Eu estava com sede, e não me destes de beber. Eu era estrangeiro, e não me recebestes em casa. Eu estava nu, e não me vestistes. Eu estava doente na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles juntos: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: bradem: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizesses isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Bento XVI. Ainda hoje temos muitos vínculos com o mundo velho. Ainda hoje temos muitos vínculos com os medos que nos mantêm prisioneiros, impedindo-nos de viver livres e felizes. Deixemos que Cristo nos liberte deste mundo velho. A nossa fé nele, vencedor de todos os nossos medos e misérias,
faz-nos entrar num mundo novo, um mundo onde a justiça e a verdade não são objetos de burla, de sabotagem. Um mundo de liberdade interior e de paz, conosco, com os outros e com Deus. Tal é o dom que Deus quer nos dar no batismo, em Jesus e nos divinos sacramentos. Este mundo requer de nós uma coragem. Bento XVI, numa homilia que ele dirigiu em 2011, está pertinho. Jesus, o Filho do Homem, o juiz supremo das nossas vidas, quis assumir o rosto daqueles que têm fome e sede. Ele quis assumir o rosto dos estrangeiros, dos que estão nus pelas ruas, dos doentes e presos, sem discutir por que é que está preso, mas ele quis assumir o rosto dos doentes ou presos. Enfim, Bento XVI, ele quis assumir a face visível de todas as pessoas que sofrem ou são marginalizadas. E, por conseguinte, o comportamento que nós tivermos com essas pessoas será considerado o modo como nos comportamos diante do próprio Jesus. Sabe o que a ideologia fez com você? Fez você pensar, e tem muitos católicos aqui que pensam isso, que falar de pobre, de faminto, de morador de rua, de preso, é humanismo libertário de esquerda. É socialismo e marxismo. É influência de intelectual de esquerda das universidades. Tem muitos católicos que mandam para mim constantemente vídeos assim, dizendo que o Papa não é Papa porque o Papa defende doutrina marxista, porque acha que zelar dos que sofrem é marxismo, é comunismo. Você não conhece nem o que é comunismo, não tem noção do que é marxismo e não conhece nada de cristianismo. Vai estudar. Respeita a igreja, respeita o Santo Padre, porque tem gente, tem católico blasfemando contra a igreja, contra o Santo Padre e o Papa. Esses irão para o castigo eterno, com esses videozinhos que gente de classe média pensa que está defendendo a verdadeira igreja, dizendo que o Papa não é Papa, que os bispos do Brasil não são bispos de verdade porque tem uma ideologia que não é a sua. Hereges, blasfemos. Cuidar. Bento XVI. Bento XVI. E a turma da direita gosta de citar Bento XVI como se ele fosse o santo dos da direita. Vou repetir Bento XVI. Por conseguinte, o comportamento que tivermos junto com os que sofrem será considerado o modo como nos comportamos com o próprio Jesus. O zelo que você tem que ter com a palavra de Deus, não deixando cair nada no chão, São João Crisóstomo. O zelo que você tem com Jesus eucarístico, não permitindo que nenhuma fagulha do corpo e sangue dele caia e seja profanado no chão, é o mesmo zelo que você precisa ter com um que tem fome, sede, não tem casa, não tem roupa, não tem saúde e não tem liberdade. Está claro? Isso é fundamento ético. Isso não é panfleto marxista de padre petista pregando na igreja, não. Se você é desses, você é dessas, se liberte dessa ideologia, porque senão você está na lista do grupinho que vai para a esquerda. Curiosamente, sendo de direita, você vai parar na turma da esquerda, no dia do juízo. Porque é obrigação da igreja. A igreja não pode se furtar da responsabilidade ética dela.
ou ela cuida e zela dos que sofrem, ou ela não tem autoridade para falar de Jesus. Tá claro? Tá claro? Agora, minha gente, vem uma mudança de compreensão ética pesada. Bento XVI. Não vejamos nisso cuidar dos que têm fome, sede, estrangeiro, nu, doente, preso. Bento XVI. Não vejamos nisto uma mera fórmula literária, nem uma simples imagem. Toda a vida de Jesus é uma ilustração do que ele está falando. Ele, o Filho de Deus, tornou-se homem, partilhou a nossa vida, mesmo nos detalhes mais concretos, fazendo-se servo do mais pequenino dos seus irmãos. Ele, Jesus, que não tinha onde repousar sua cabeça, seria condenado a morrer numa cruz. E este é o Rei que celebramos hoje. Assim que se manifesta a glória de Cristo na cruz, é na humildade da sua vida terrena, nasceu e viveu simples, pobre e humilde, que ele encontra o poder de julgar o mundo. Para ele reinar é servir, para ele reinar é transformar o mundo de realidade de gente que sofre em um mundo de irmãos. Atos dos Apóstolos, e não havia necessitados entre eles. Isso não é socialismo, isso não é marxismo, isso não é comunismo, isso é cristianismo. Vai estudar doutrina social de Bento XVI, que você vai se libertar de pensar que o cristianismo é esquerda e de pensar que a solução para o mundo é achar que falar de pobre é coisa de esquerda. O cristianismo não é nem de direita nem de esquerda. O cristianismo é um modo ético de ser homem e mulher no mundo. É assim que se manifesta a glória de Cristo, diz Bento. Ainda que seja-nos difícil entender, a glória de Cristo, olhe para a cruz, não é a pompa da igreja, não é o triunfo de padres com vestes e paramentas triunfantes, apresentando o triunfo glorioso do clericalismo dos sacerdotes. A glória de Cristo não é a pompa mundana que entrou na igreja dos reinos deste mundo. A glória de Cristo é a cruz, e só sabe ser para o mundo o que ele recomenda: me destes de comer, me deste de beber, acolhestes em casa, me vestistes, cuidastes de mim na doença, fostes me visitar na prisão. É na forma de cuidar de quem sofre que a glória de Cristo aparece para o mundo. Mas eu vou te mostrar o segredo que Bento XVI mostrou para mim. Sabe por que você deixa que esse texto se torna para você uma manipulação ideológica? E você entra na igreja, é claro que tem muitos de nós padres fracos, teologicamente. É claro que você pega, mesmo gente da igreja, muito mal formado teologicamente, sem dúvida, não estou tirando de você o direito de sua crítica, não. Pelo contrário, aguce sua capacidade de criticar-nos, avaliar-nos, questionar-nos. Não tire de você isso é dom. Agora, não pense que a igreja traz Jesus se tratar desses temas. Bento XVI diz que o remédio é: você só vai dar conta de entender o que é ser para o mundo instrumento de Deus, na comida, na água, na moradia, na roupa, na saúde, na liberdade, se você chegar diante da cruz e experimentar o próprio Jesus cuidando de você
e te dando essas 6 coisas que Ele te dá. Veja aí que são 6. Lembra as talhas da purificação na porta da casa das bodas de Caná? Lembra? Eram 6 talhas, cada uma cabia 100 litros. Diz Bento: olhe para Jesus crucificado e diga a Ele: eu estava com fome, Jesus, em tantos momentos da minha vida, com fome espiritual, ainda que o meu estômago estivesse cheio, mas eu tinha um vazio, uma fome enorme, e o Senhor não me deu de comer, o Senhor se fez alimento para a minha fome. Dê uma salva de palmas para Ele, minha gente. Brada! E o Senhor, eu estava com sede, com uma secura profunda em minha alma, ainda que minhas torneiras desperdiçassem água o tempo inteiro, Jesus. Eu estava com uma sede, com uma secura na alma, e o Senhor não me deu de beber. O Senhor derramou o seu sangue, que se tornou a fonte, o vinho mais puro da Eucaristia, para alimentar minha alma, salvar-me deste mundo. Brada, uma salva de palmas. Eu era estrangeiro e me acolhestes em casa. Senhor, tantas vezes a minha casa com tanto conforto, o meu apartamento com tanto recurso, eu não me cabia lá dentro. Era terrível a dor de ficar naquele ambiente da minha própria casa. E o Senhor não me deu uma casa. O seu lado atravessado pela lança se tornou um abrigo, onde em momentos mais difíceis da minha vida eu pude esconder-me na misericórdia do seu coração aberto. Uhul! Brada! Senhor, eu estava nu, e o seu corpo nu na cruz se tornou revestido de feridas, e o sangue que derramou serviu para apagar os meus pecados, resgatar a minha dignidade, e eu recebi a veste nova e pura, a túnica do meu batismo. Nas suas feridas, das suas feridas brotaram a água pura, que deu-me a veste de filha e filho de Deus. Uhul! Brada! Bento 16, seus pagãos. Vá estudar Bento 16. Senhor, eu estava doente e o Senhor não me deu visita, nem cuidou de mim. O Senhor mesmo se ofereceu como o remédio, pois nas suas feridas estão a cura para as minhas enfermidades do corpo e da alma. Senhor, o Senhor é o remédio e suas feridas a minha cura. Brada! Senhor, eu perdi a minha liberdade, nunca fui preso, mas tantas vezes vivi longos tempos na minha vida, acorrentado, aprisionado pelos meus pecados, pelos meus vícios, pelos meus medos, pelas minhas debilidades, e o Senhor não foi me visitar na prisão. O Senhor aceitou ser pregado na cruz, as mãos e os pés presos, a cabeça aprisionada por uma coroa de espinhos, para que eu pudesse, por sua dor, por seu sofrimento, ser livre, liberto, para que nenhuma ideologia e falsa doutrina me meta medo e me oprima, Senhor. Uhul! Brada! Reage, igreja! Brada! Isso não é ideologia, não. Não é teologia da libertação que você acha que é marxismo, não. Isso é fé católica, apostólica, romana. Tem só 2000 anos que essa igreja foi fundada. E vem você com um videozinho idiota de internet dizer que Papa Francisco é comunista, que os bispos são todos marxistas. Tenha dó, se aprume. Olhe para o crucificado
e vá você, porque Ele te deu isso tudo, você vai encontrar uma pessoa com fome e vai dizer para ela: olha, não tem jeito, o que eu recebi é o que eu tenho que te dar. Não é? A gente dá o que recebe, não é? Você vai encontrar alguém com sede, o que eu recebi eu tenho que te dar. Você vai ser instrumento dele, porque dele você recebe, porque dele você recebeu. Agora, tem um salto no outro texto, não nesse, que Bento XVI dá. Hoje, nós podemos ter uma compreensão nova de como enfrentar os dramas da fome, da sede, da migração no mundo, do abandono dos nus nas ruas deste mundo, dos doentes e dos presos. Tem um salto. As novas contribuições da teologia, o advento dos grandes avanços da humanidade através das grandes áreas das ciências, da economia, da sociologia, da antropologia, da psicologia, da medicina, as várias ciências que muitos de vocês se ocupam no campo da pesquisa e do estudo, trouxeram contribuições extraordinárias, inclusive para dizer para a gente: olha, a melhor forma de ajudar o pobre não é só dando cesta básica. A gente precisa ajudar a dar comida, mas dizer para ele: irmão, nós vamos te ajudar por 6 meses trazendo cesta básica para você, mas daqui 6 meses nossa ajuda vai ser colocar você no mundo do trabalho e você vai ter que dar conta de sustentar a sua vida e sua família. Porque o que nós fizemos? Transformamos isso aí em esmola, em assistencialismo, que a igreja mesma ficou durante muitos anos reproduzindo um tipo de caridade que continuava: os poucos que têm tendo cada vez mais, e os que não têm sendo cada vez mais numerosos e tendo menos. Então hoje é responsabilidade da igreja, com a contribuição de vocês, no mundo e na profissão sua, na atuação sua, ajudar o mundo a ser melhor. Eu conheci um padre amigo no norte da Itália, trabalhando com famílias pobres migrantes do leste europeu, em que ele tinha o avô, o filho e o neto que participavam da igreja. E eram ajudantes que levavam cestas básicas para muitas famílias pobres. O avô morreu, o pai morreu e o neto sumiu da igreja, porque o padre queria que ele continuasse a obra do pai e do vô, levando cesta básica. O rapaz parou de ir naquela igreja, porque todas as vezes que encontrava o padre estava dando bronca que ele não estava ajudando a levar a cesta básica. O cara é um empreendedor, dessas pessoas novas de estudo, de pesquisa, de aprofundamento, de gestão do mundo do mercado com uma lógica muito ética. O padre foi visitá-lo, deu uma bronca nele porque sumiu da igreja. Ele disse para o padre assim: padre, eu visitei gente que meu pai e meu avô levavam cestas básicas durante 20 anos, 30 anos, e eles continuaram sem mudar nada. Eles morreram. Eu resolvi que, ao invés de dar 100 cestas básicas por ano, eu vou trabalhar para que a minha empresa gere ao menos 10 empregos por mês, para tirar essas pessoas da dependência que elas têm de nós. Lógico, gente, claro, dá mais trabalho, muito mais. Então, como é que você vai ajudar o mundo a ser melhor? Se vire, dobre o joelho no chão, peça ao Espírito Santo que te ajude. Às vezes na situação imediata é dar comida. Quando chega um pobre aqui na igreja querendo vir aqui pegar o microfone e fazer pedido, eu falo: não vai, não aceito, porque isso é espetacularização da miséria. Nós vamos ficar como bonzinhos e ele ainda vai fazer um espetáculo da desgraça e da miséria. Eu digo: deixa o seu endereço, que em uma semana eu vou arrumar quem te visite,
e arrumar quem ajude a fazer um projeto para mudar a sua vida. Mas esmola e dinheiro você não leva. Ah, mas eu estou com fome. Eu sempre digo, nós goianos, você nunca, se você estiver com fome e pedir comida, você não vai pedir 3 pessoas seguidas sem que uma delas tenha adesão e te dê comida. Nós goianos não temos coragem de ridicar comida. E não é só goiano não, qualquer Brasil afora, não é? Comida a gente partilha. Agora, se quer dinheiro, aí o problema é mais grave. Quando o pedinte se tornou um malandro da pedição e da mendicância, nós costumamos dizer assim, não, virou um malandro, não compensa ajudar. Não, a questão é que ficou mais grave. Era mais fácil quando era só para dar comida. Agora, além de dar comida, você vai ter que ajudar a fundar nele, um princípio de dignidade humana, para que ele se liberte da corrupção que ele fez nele mesmo, aproveitando o rótulo de pobrezinho, fracassado, trágico na vida, e ele transformou isso em mercadoria. Ele transformou a desgraça dele numa fonte de lucro. E aí você vai ter que trabalhar muito mais, vai dar muito mais trabalho, vai ser uma luta muito mais do que ideológica, do que marxista ou capitalista, do que socialista ou liberal. Vai ser uma luta de testemunho cristão que transforma a fragilidade dele numa identidade de filha e filho de Deus. Tá claro, gente? Tá claro? Então, eu estou completamente alterado. Se eu tiver um piripaque aqui, os médicos me levem. Tem uma cadeira de roda ali. Estou quase tendo um troço aqui. Por quê? É preciso criar vergonha na cara. É preciso ser cristão à altura de Cristo, à altura do crucificado. Vá beber na fonte que é Cristo, que você não vai pensar que isso aqui é manipulação, não. Diz Bento. Acolhamos esta palavra, este evangelho, de bênção, não de ameaça, não de medo. Acolhamos esta palavra, Mateus 25, uma palavra de bênção. Que o Filho do Homem no dia do juízo há de dirigir aos homens e mulheres que tiverem reconhecido a sua presença nos mais humildes de seus irmãos, com um coração livre e repleto do amor do Senhor. Esta passagem do Evangelho é verdadeiramente uma palavra de esperança, porque o Rei do Universo se fez solidário conosco, servo dos mais pequeninos, dos mais humildes. Daqui, diante desta palavra, aceite o convite amigo do Senhor, para ser amigo de todas as pessoas que sofrem, aos doentes e a tantos quantos estão padecendo toda sorte de humilhação. Tenham coragem. Jesus quis se identificar com os pequeninos, que os doentes, que os famintos, que os presos, que os migrantes, que os abandonados possam ver em nós a face de Cristo. Cada doente, cada pobre merece o nosso respeito e o nosso amor, porque através dele Deus indica-nos o caminho para o céu. Tá claro? Tá claro? Isso é Bento XVI. Não é bispim comunista como vocês gostam de falar na internet, não. Não é papa marxista, não. É Bento XVI. Vai estudar Bento XVI, para você descobrir que a glória de Cristo é muito mais esplendorosa do que as ideologias que te escravizam e te sequestram, e principalmente as ideologias que atrofiam a sua inteligência,
te faz um encabrestado de direita ou de esquerda, achando que a igreja está errada, porque ela trata do tema do Evangelho. Está claro? Não perguntei se concorda. Está claro? Concordar não é tarefa minha, é um caminho longo que você vai ter que lutar com o Espírito Santo. E Ele te dará a clareza no tempo certo. Amém. Eu queria que você exercitasse agora, Jesus se aproximando de você. Vem comigo na primeira leitura. Crianças, isso aqui é ótimo para as crianças, para os adolescentes, mas também para nós velhos. Pega o versículo 16 do capítulo 34 de Ezequiel. Olha que delícia. O Senhor falando. Olha os verbos. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a de perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Agora preste atenção. Procurar a perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a gorda e forte. Se você está igual a mim, além do peso, Demétrio, o Senhor está de olho em nós gordinhos, vigiando. Coma menos, faça mais exercício. Entendemos bem, gordinhos e gordinhas? Ele vigia a gorda. Crianças, Ele vigia a forte. Por que vigia? Porque às vezes a gente vai engordando e com o corpo a gente empurra os outros e só pensa no bife da gente. Por isso que Ele vigia. Coma menos e pense nos outros. Ele vigia a forte, porque a forte, ela começa a se impor e acha que a ração é só para ela. Com uma esbarradinha, ela pega 50% do bife. Então, cuidado. De olho na balança o Senhor está. De olho nos seus músculos. Está forte? Está gordo? Tem alguém te vigiando. Mas para que você experimente infinitamente mais do que a ração do coxo, você experimente a graça salvífica da cruz. Amém? Amém. Né, Carlão? Amém. Incline a sua cabeça. Permita que o Senhor, o bom pastor, chegue perto de você. Olhe para você. Procure por você e te encontre. Reconduza você de tudo que fez você se tornar extraviado. Permita que o Senhor possa enfaixar sua perna quebrada, enfaixar o que em você tiver ferido e machucado. Deixe Jesus curar. Deixe Jesus fortalecer você em suas enfermidades, em suas doenças. Mas aceite também Jesus vigiar você, ovelha gorda, ovelha forte. Diga a Ele que você permite que Ele seja Senhor da sua vida, que Ele reconduza você e que você acolhe tudo que Jesus ofereceu na cruz. Se lembre de tudo que você tem em casa: a comida, a água, a própria casa, as roupas, às vezes até em excesso, os calçados. Se recorde da sua saúde e da sua liberdade e diga a Jesus: muito obrigado, porque o Senhor cuida de mim. Eu também cuidarei de quem precisa de mim. Fale com Ele. Visita cada irmão, meu Senhor, dá-lhe paz interior
e razões pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Senhor, eu sei que é seu. Canta. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma a tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Canta, igreja. Podes reinar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. Todos de pé. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor. Reina, Senhor, nesse lugar. Estenda as suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Dirija a Jesus sua oração de gratidão por tudo que Ele te dá. A própria vida dEle é comida, é bebida, é casa, é roupa, é saúde, é liberdade. Ele mesmo é a graça derramada e transbordante sobre você. E agradeça a Jesus o que você tem de dignidade na sua vida, o seu alimento, sua água, sua moradia, os bens e recursos que você tem para viver, sua saúde e sua liberdade. Agradeça a Jesus. Estenda sua mão para a cruz e ofereça sua disposição em trabalhar por um mundo novo, onde o amor vai imperar e toda sorte de sofrimento, de exclusão, de abandono em que estão tantas irmãs e irmãos, você vai trabalhar por um mundo melhor. Aceite esta aliança, este pacto ético com Jesus. E canta. Podes ir. Põe a mão no coração e canta. Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Olhe para cá, olhe para a cruz. Eu vou te pedir uma coisa bem estranha, viu? Vou pedir a você que você dirija quem está do seu lado, dê um abraço e ao invés de falar, você vai cantar, abraçando a pessoa.